Na sexta-feira, os dois times goianos entraram em campo e tivemos dois resultados interessantes para as equipes. Claro, a vitória goleada do Vila, né, em cima do Londrina por 4-1, além do empate fora de casa que o Atlético conseguiu em cima do Sport. Eu quero falar nesse vídeo com vocês, primeiramente, sobre a vitória do Vila e fazer a projeção para vocês verem, vocês torcedores do Vila e torcedores de outros clubes também, as chances reais que o Tigrão ainda tem para subir para a Série A, tá? O Tigrão pode chegar até no máximo 64 pontos e vocês vão ver que existe a possibilidade até mesmo dos dois times goianos conseguirem esse acesso. Mas depende de alguns resultados que a gente vai simular aqui nesse vídeo. Então bora falar um pouquinho do jogo, um pouquinho da tabela e fazer a projeção nesse vídeo. Bora! Fala aí, seus torcedores que curtiram a goleada da sexta-feira. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E vai deixando seu like aqui, já se inscreve no canal para acompanhar esse tipo de vídeo. Marca o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo com torcedores aí para saber, né, que querem saber as informações. Para eles conhecerem mais um pouco de futebol e que curtam esse tipo de conteúdo imparcial e direto para vocês. E não deixe de considerar também a possibilidade de se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você pode se cadastrar aqui no canal, né, e participar do clube de membros e do grupo de membros, onde você conversa com várias pessoas, vários comentaristas que também interagem aqui com a gente, a grande equipe que a gente montou aqui na internet, né, como Drayton Madeira, Pedro Ribamar, entre outros, que vão estar lá também participando com a gente, tá? Considere aí se tornar um membro do canal. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco do jogo e fazer a projeção dessas últimas rodadas do Brasileirão Série B 2023. Vamos nessa. Antes de mais nada, pedir até desculpas aqui pra você, torcedor do Vila, que pode se sentir um pouco incomodado, né, com a bandeira do dragão aqui atrás, mas vocês sabem que apesar disso, eu sou completamente imparcial nas minhas análises. É porque o cenário que eu tô utilizando aqui é o cenário que eu costumo usar pra fazer lives, já que o cenário normal que eu utilizo pra gravação desse tipo de vídeo tá sendo ocupado ali por enquanto, tá? A gente tá fazendo algumas mudanças ali, então a gente tá organizando e tô usando esse espaço, tá? E também porque tá calor demais e eu tô aproveitando o ar-condicionado. Então, né, me ajudem. Mas enfim, o Vila Nova fez um jogo que me lembrou muito o Tigrão do primeiro turno, tá? O Vila entrou em campo com o Denis Júnior no gol e a formação do 4-2-4, com Marcelinho no lugar do Léo Duarte entrando na lateral, junto com Rodrigo Gelado, outro lateral. A defesa de Condoma e Donato, a dupla de zaga titular, né? O Ralf voltando aí a ser titular, né, no time, junto com o Lourenço. Na frente, Igor Henrique, Juan Christian, Caio Dantas e o Ronald entrando aí, né, na vaga do Guilherme Paredes suspenso. Detalhe, o Ronald jogou pela direita e o Juan Christian caiu mais pela esquerda. Nessa formação, o Vila se tornou bastante agressivo, como costuma ser com esse 4-2-4, né? E logo nos primeiros 10 minutos o Vila já poderia ter feito 2 gols ali fácil, tá? Mas acabou conseguindo marcar ali por volta dos 8 minutos do primeiro tempo, já fez seu golzinho ali, se não me engano foi o Donato que fez o primeiro gol, e aí abriu a porteira, né, galera? O Vila criou inúmeras chances no primeiro tempo, já terminou vencendo por 3-0, né? O Londrina não mostrou forças para poder continuar lutando contra o rebaixamento, fez um primeiro tempo muito aquém. Segundo tempo, o Vila fez o quarto gol e aí meio que relaxou muito. O Londrina criou 3 chances de gol, uma delas inclusive o Londrina colocou para dentro, né, fez seu gol de honra, mas não foi suficiente para poder evitar o triste rebaixamento do Tubarão, né? O Londrina que ano que vem jogará de novo a Série C após subir em 2019, né, inclusive junto com o Vila, né? Então o Londrina vai fazer novamente esse processo aí, né, tentando voltar para a Série B. Boa sorte aí ao Tubarão, né, nessa jornada no ano que vem. Quanto ao Vila, vence seu primeiro jogo dessa última reta final de 3 aí, né, onde vai enfrentar só times que realmente já não tem mais interesse, né, nesse Brasileirão. Londrina ainda tinha, mas não conseguiu, né, se manter. Agora o Vila pega o Ceará, que não quer nada com nada, tá cumprindo tabela, e o ABC que já se rebaixou. O ABC fora de casa. O Vila joga contra o Ceará aqui em Goiânia.
Então a gente vai fazer agora uma projeção aqui dos resultados, passando também os jogos que ainda vão acontecer nessa rodada. Se você está assistindo esse vídeo depois, hoje ainda tem jogo do Novo Horizontino contra o Vitória, tá? Ainda tem jogo de Guarani contra Criciúma, então ainda tem alguns jogos importantes. Eu vou simular aqui com você esses resultados. Se você está assistindo depois desses jogos, coloca aqui nos comentários, tá? Como é que foi, se a projeção foi mais ou menos o que a gente falou, tá? Participe aqui, deixe seu comentário, tá? Então vamos lá fazer a projeção e eu vou trazer aqui na tela para vocês. Bora! Então vamos nessa, né, galera? Vamos fazer aí essa projeção. Começando aqui, galera, ó. Hoje, como é que ficou? Nós temos o Vitória com 66, o Atlético com 61, né, que empatou em 0 a 0 contra o Sport. O Criciúma com 60 ainda joga nessa rodada contra o Guarani. E o Juventude com 60 também enfrenta o ABC na quarta-feira ou na terça, se não me engano. Depois vocês corrijam aqui nos comentários. É o último jogo da rodada. Então, assim, o Juventude, a tendência é que vença esse jogo. Então eu já vou até adiantando aqui, ó, no começo da projeção, já vou colocar o Juventude como vencedor, tá? Dessa partida que ele vai fazer. O Juventude vencendo, o jogo ele vai a 63 pontos, ultrapassa o Atlético, né? E aí, vamos falar dos outros jogos. Ceará recebe o Mirassol. O Mirassol que joga com o Atlético na próxima rodada, né? E o Mirassol precisa muito dessa vitória. Mesmo jogando fora de casa, o Mirassol acaba vindo como um favorito, tá? Vem em melhor fase, tem uma sequência boa aí, né? De resultados, vem de uma sequência muito boa. Então, até pra gente poder ter uma noção da parte difícil, né? Vamos colocar resultados complicados, resultados que poderiam dificultar a situação dos times, né? Vou falar aqui, colocar o Ceará perdendo o jogo, tá? Claro, todo respeito ao Vozão, mas vou colocar o Ceará perdendo o seu jogo aqui. Eu vou colocar sempre placares simples, tá? Pra não ter essa questão de saldo de gols, tá? O Mirassol vencendo aí por 1 a 0 iria a 60 pontos, tá? E inclusive ultrapassaria o Sport, que empatou em casa, né? Beleza, o Guarani enfrenta o Criciúma e nesse jogo eu vou colocar um resultado quase como uma torcida, tá? Seria um empate, o Guarani conseguia segurar esse placar. Por exemplo, um placar simples aqui, ó. O Guarani segurando esse resultado, né? O Criciúma iria a 61, ultrapassa o Atlético por conta de número de vitórias, tem 18 contra 16. O Guarani ficaria com seus 57 pontos. E com o Novo Horizontino jogando contra o Vitória, querendo ou não, o Vitória é favorito, né? É o líder do campeonato, melhor equipe da competição, ótimo visitante. Mas o Novo Horizontino é uma equipe muito embaçada. Ela é uma equipe ou é 8 ou 80, né? Ou ela ganha ou ela perde. Então, pra gente simular aqui, tá? Fazer uma simulação mais complicada aqui, tá? Vamos colocar o Novo Horizontino vencendo, aliás, empatando seu jogo. Tá? Assim como o Guarani e Criciúma empataram, coloquei o Criciúma empatando com o Vitória em 1 a 1. E aí com esse resultado, essa seria a classificação, tá? O Vila estaria em oitavo, né? Com 58 pontos. E ficaria a 4 pontos, a 3 pontos do primeiro time dentro do G4, que ainda é o Dragão. Mesmo com o empate, o Atlético se mantém nesse G4 ao final da 36ª rodada. Na próxima rodada, a gente tem o Ituano enfrentando a Chape, né? Vou colocar um resultado favorável ao Ituano aqui, só por questão de achismo mesmo, tá? Por enquanto, porque esses times disputam o rebaixamento. Depois, inclusive, se você quiser, torcedor do Ituano, Chapecoense, Sampaio, a gente pode fazer uma simulação falando dos times da parte de baixo da tabela, tá? Por enquanto, vou focar no time de cima. Novo Horizontino pega o Londrina. Londrina rebaixado. Então assim, galera, eu não consigo pensar em outro resultado que não seja vitória do Novo Horizontino, tá? Que iria a 61 pontos. Criciúma enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E eu vou colocar uma vitória do Criciúma aqui, tá? Vou colocar uma vitória do Criciúma. E aí, o Criciúma iria a 64 pontos. O Atlético enfrenta o Mirassol. E assim, em casa, o Mirassol, já vindo de uma vitória, né, contra o Ceará, eu vou colocar aqui, galera, o empate, tá? Vou colocar o empate entre os dois, apesar de que eu acho que vai ser vitória de algum dos dois, tá? Acredito que vai ser vitória do Atlético ou do Mirassol, mas eu vou colocar um empate. Nesse jogo do Vitória contra o Sport,
Pra mim, o Vitória é franco favorito, tá? Inclusive jogando em casa, vai querer carimbar o seu título e acesso, né? Então eu vou colocar uma vitória do Vitória, com perdão da redundância aqui, né? O Juventude joga contra a Ponte, Juventude que tende a vencer seu jogo, a Ponte brigando contra o rebaixamento, né? Então, assim, eu acho que é um jogo bem equilibrado, pode ser até que a Ponte consiga surpreender, mas por enquanto coloco uma vitória do Juventude, tá? Coloquei uma vitória do Juventude. O Guarani enfrenta o ABC, deve vencer, né? Com todo respeito ao mais querido, mas deve vencer seu jogo. E aí o Vila, vou colocar um resultado de vitória contra o Ceará, tá? O Vila vencendo em casa contra o Ceará. E aí o Vila iria a 61 pontos. Sampaio Corrêa e Avaí, vou colocar uma vitória do Sampaio. O Avaí já está matematicamente livre do rebaixamento, tá? E o CRB enfrentando o Tombense, eu coloco uma vitória da Tombense, apesar da Tombense ter perdido seu último jogo, tá? E aí ficaria assim, os resultados ficariam esses, tá? O Vila estaria na sexta posição com 61 pontos, certo? Estaria nessa posição em 61 pontos. Aí vamos para a última rodada. Na última rodada, Ponte Preta e CRB. Vou colocar uma vitória da Ponte, tá? Afinal, o CRB não disputa nada. O CRB já tá cumprindo tabela. O Atlético vencendo em casa o Guarani, certo? O Atlético vencendo em casa o Guarani. O Avaí vencendo o Ituano. Vou colocar aqui uma vitória do Avaí, tá? E o Botafogo de Ribeirão Preto vencendo Londrina. São resultados que a gente não vai contar muito. Aqui sim, ó. O Novo Horizontino e Criciúma, tá? O que acontece, galera? Se por um acaso o Novo Horizontino vence, ele consegue ir a seus 64 pontos e 19 vitórias. E aí o Vila já não conseguiria ter essa capacidade de chegar, entendeu? Se por um acaso o Criciúma vence, ele vai a 67. E mais uma vez o Vila também fica sem chances do acesso, tá? Qual que seria o resultado interessante para o Vila? Vou fazer aqui, completando a rodada com os valores aqui, ó, que eu acredito que vão ser, tá? Vitória do Sport, Ceará e Juventude, eu acredito que pode dar um empate aqui, tá? Chapecoense e Vitória, querendo ou não, eu acredito que o Vitória vence, né? Tombense e Mirassol, eu vou colocar uma vitória do Mirassol, tá? Até pra gente ver como é que fica a situação. Uma vitória do Mirassol. E ABC e Vila, eu coloco a vitória do Vila, né? Ficaríamos desta forma. Veja bem que o primeiro time dentro do G4 é o Atlético, com dois empates fora de casa e uma vitória. Então o Atlético ficaria ainda. Mas vamos fazer algumas pequenas mudanças aqui, tá? Na rodada passada, vamos supor, por exemplo, que o Atlético perca. Se o Atlético perder, o Mirassol consegue esse acesso, tá? Se o Mirassol perder, Mirassol perdeu, o Atlético conseguiria o acesso com a vitória na sequência, né? Em cima do Guarani. Agora, vamos para outros resultados. Vou colocar aqui o empate novamente, tá? Vamos supor, galera, vamos supor que a Ponte consiga empatar aqui. Ponte brigando contra o rebaixamento. E o Juventude no próximo jogo, Juventude pega o Ceará. Então, assim, vamos supor que o Ceará surpreenda. O Ceará vença aqui. Olha só. O Atlético subiria com os dois empates e uma vitória. E o Vila subiria com as suas 3 vitórias. E o Juventude não conseguiria o acesso. O que acontece? O Vila vai ter que torcer contra vários times, tá? Mirassol, Juventude, principalmente o Juventude, tá? O Juventude é um dos times que o Vila tem que secar mesmo, tá? Porque pode ser decisivo e crucial, tá? Pro acesso. Por exemplo, o Criciúma também é um time que pode ser secado aí, tá? Ó, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto conseguindo surpreender e vencendo fora de casa. O que eu acho bem complicado, tá? O Criciúma ficaria com 64. Nesse jogo de hoje, vamos supor que o Guarani vença, que é bem possível, tá? Bem possível que o Guarani vença, tá? E aí, o Criciúma no próximo jogo, vou até colocar aqui, ó, no próximo jogo em casa, o Criciúma vencendo. Deixa eu ver o que acontece. O Criciúma consegue o acesso, entendeu? Então, assim, existem times que o Vila tem que secar. O próprio Atlético também, claro, né? O Vila tem que dar uma secada, né? Porque se o Atlético perder algum dos seus jogos aí, né? Contra o Mirassol, por exemplo, pode dificultar muito. Então,
tem muitos times que o Atlético, que o Vila pode secar, tá? Se o Atlético, por exemplo, perde esse jogo aqui, ó, o Juventude consegue o acesso mesmo com aquelas derrotas, entendeu? Então, assim, tem muito time pro Vila secar, tá bem complicado, mas eu acredito que principalmente esses três aqui são os principais. Juventude, Criciúma e o Dragão. O Vila precisa secar esses três times e fazer, claro, sua parte, né? Vencer seus jogos para conseguir seu acesso. Mas como vocês viram aqui, é possível, tá? Que os dois times goianos subam. É só preciso que o Juventude ou o Criciúma tropecem aí nos seus jogos, tá? Não precisa ser muitos tropeços não, tá? Vamos supor aqui, ó, que o Criciúma, ele perdeu pro Guarani, o Guarani jogando em casa, é bem possível, né, que isso aconteça. E vamos supor que ele empate o próximo jogo. O Criciúma mesmo assim sobe, tá? Mesmo assim sobe, mas o Vila também consegue subir. Por quê? Porque temos que ver também os jogos do Juventude. Juventude, vamos supor que ele empate com a Ponte brigando contra o rebaixamento, né? E aí, no próximo jogo, o Juventude perca pro Ceará, o Juventude já não consegue o acesso. Se o Juventude conseguir um empate aqui, o Juventude já consegue subir. E aí o Vila fica de fora. Ou seja, mesmo com resultados ruins de Juventude, Criciúma e até mesmo do Atlético, o Vila precisa secar bastante essas duas equipes. Por quê? Porque depende dos resultados dos jogos dessas equipes para decidir seu futuro, tá? Principalmente o Juventude, na minha opinião, tá? Se o Vila se o Vila tiver a sorte do Juventude conseguir aí um tropeço, né? Talvez seja bom pro Vila conseguir esse acesso. Porque o Criciúma, ele pode perder o jogo contra o Guarani, porque não seria algo fora do comum. E vai fazer outros jogos difíceis, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, e contra o Novo Horizontino. Então são jogos complicadíssimos. O Criciúma tende a ter um final de temporada e um final de Série B mais complicado, né? Mais duro, né? Então o Criciúma pode tropeçar, pode acontecer do Criciúma ter alguns tropeços aí, né? Principalmente contra Guarani. Vou colocar até uma vitória aqui, ó, do Criciúma, tá? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Mais uma derrota contra o Novo Horizontino. Aqui, ó. Novo Horizontino vencendo. Ó, já complica pro Vila novamente, porque o Novo Horizontino chega a 64 também. E o Novo Horizontino chegaria a 19 vitórias. E aí conseguiria classificação. Entendeu? Então seria melhor um empate aqui, né? O empate entre Criciúma e Londrina. Perdão, Criciúma e Novo Horizontino. E aí, cara, ainda assim, o Vila precisaria que o Criciúma tivesse algum tropeço, tá? Uma derrota aí e tal, porque tá complicado aqui nessa simulação, tá? Como vocês podem ver aí, né? Ficou bem difícil pro Vila, mesmo com a gente fazendo algumas simulações assim ruins dos outros times. E claro, sempre respeitando o Criciúma, a Juventude, o meu Dragão, obviamente, né? Mas respeitando essas equipes, seria bem complicado pro Vila Nova conseguir esse acesso, tá? Tô colocando aqui resultados mais ruins de todas as equipes, tá? Seria complicado pro Vila. Então, assim, tem que vencer seus 3 jogos, já venceu o primeiro, e tem que secar bastante os adversários, principalmente a galera da frente, Atlético, Juventude e Criciúma. Então é isso, galera. Vocês viram aí a dificuldade, né, que vai ser essa reta final. Vai ser emocionante. O Vila vai fazer a parte dele, vai ter que fazer a parte dele e contar ainda com tropeços de uma galera para poder ter chances reais de ainda conseguir esse tão sonhado acesso, né? Mas diz aí nos comentários o que você achou da projeção. Acha que ainda é possível? Acha que dá para subir? Você, torcedor do Criciúma, do Juventude, você acha que o seu time pode ter esse tipo de tropeço? Você acha que vai ter uma boa reta final? Deixa aqui nos comentários, lembrando que o vídeo é sempre respeitando todas as torcidas, tá? Fiz aqui uma simulação levando em conta o Vila, tá? Vou fazer também falando do Dragão ainda hoje, tá? Então fica ligado aqui. E se você quiser uma simulação do seu time também, deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá? Eu vou ficando por aqui, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e considere se tornar membro do canal para ajudar a gente a continuar com esse trabalho, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.